para o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal faz buscas contra endereços ligados a Vorcaro e prende cunhado tentando embarcar para Dubai. Na primeira pesquisa do ano, Quest mostra aumento na rejeição de Lula e insatisfação na gestão petista. Governo Trump congela emissão de vistos para cidadãos do Brasil e mais 74 países. Oficial iraniano garante retaliação em caso de bombardeio norte-americano. Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prende 5 pessoas. Salva-vidas morre após mergulhar para recuperar aliança de turista no interior de São Paulo. E ainda, China está prestes a colocar as mãos no principal chip de inteligência artificial do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal foi às ruas para a segunda fase da operação sobre o esquema de fraudes bilionárias no Banco Master. As buscas aconteceram nos endereços ligados ao dono do banco, Daniel Vorcaro. O cunhado dele, Fabiano Campos, foi preso tentando embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O caso do Banco Master ganhou força em novembro do ano passado, após o Banco Central determinar a liquidação extrajudicial do banco. A decisão aconteceu por conta de suspeitas de fraude na venda de carteira de crédito do Master para o Banco de Brasília no valor de 12 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o país pode estar diante da maior fraude bancária do país. A operação desta quarta-feira mirou endereços ligados ao dono do banco, Daniel Vorcaro, e outros nomes ligados a ele. O celular de Daniel Vorcaro foi apreendido. Fabiano Campos Etel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso na manhã de hoje pela Polícia Federal, tentando embarcar para Dubai. Ele foi solto pouco tempo depois, após os agentes apreenderem o celular dele. Carros, relógios de luxo e outros itens de valor também foram apreendidos ao longo dessa quarta-feira. A Polícia Federal também bloqueou bens e valores que superam 5 bilhões e meio de reais. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos mais de 97 mil reais em espécie. O presidente Lula anunciou o advogado-geral da Petrobras, Wellington César, como novo ministro da Justiça. A principal missão dele será a segurança pública. Lula escolheu Wellington César para assumir a cadeira de Ricardo Lewandowski, que deixou a pasta na semana passada. Mas o nome dele não era o preferido do Partido dos Trabalhadores, que defendia um político de peso. Wellington já recebeu a primeira missão de Lula, a segurança pública. O novo ministro da Justiça deve trabalhar para ocupar o espaço político no debate sobre medidas para enfrentar o crime organizado em todo o país. Wellington César chegou a ser ministro da Justiça de Dilma Rousseff e secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado. Ele havia deixado o cargo para assumir a Advocacia Geral da Petrobras. O Conselho Federal da OAB parabenizou o advogado Wellington César pela indicação ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Em nota, o Conselho disse que estará sempre à disposição do ministro para colaborar no que for necessário para que a gestão dele seja bem-sucedida. Uma pesquisa Quest divulgada hoje, como a primeira pesquisa de 2026, mostrou que o governo Lula é desaprovado por quase metade dos eleitores. A pesquisa mostrou também que a aprovação da atual gestão caiu para 47%. A Quest perguntou aos eleitores sobre a atual situação econômica do país nos últimos 12 meses. 43% disseram que a situação piorou. Um outro indicador que chamou a atenção nessa pesquisa foi sobre a continuação do petista na presidência. 56% dos entrevistados disseram que Lula não merece continuar no executivo do Brasil. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 8 e 11 de janeiro. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou hoje que vai deixar o governo Lula para se candidatar a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A informação foi divulgada nesta manhã durante a apresentação dos resultados do setor do ano passado. Silvio Costa Filho deve deixar o governo federal até abril para poder disputar uma vaga no Senado Federal, nas eleições desse ano.
O Ministério disse que cerca de 130 milhões de passageiros foram transportados no ano passado, um crescimento de 13,7% quando comparado com 2024. Entre os principais nomes que podem deixar o governo estão Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira e Fernando Haddad. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também é cotada para disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Uma reportagem na rede de TV norte-americana Fox News informou hoje que o governo dos Estados Unidos congelou a emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi confirmada minutos depois pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que disse ainda que os turistas não serão afetados. Segundo a TV, o congelamento foi determinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A medida deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro e não tem data para terminar. Segundo a Fox News, além do Brasil, outros 74 países também entraram no congelamento de vistos, como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. A matéria da emissora norte-americana afirma ainda que a orientação instrui os funcionários consulares a negarem vistos a candidatos que provavelmente dependerão de benefícios públicos. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã desta quarta-feira. Segundo a agência estatal da Rússia, eles conversaram sobre a tensão na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro e concordaram em coordenar esforços para diminuir a tensão no território. No próximo mês, Putin e Lula devem participar de uma reunião na comissão de alto nível entre os dois países. E um ataque ucraniano na fronteira com a Rússia deixou 2 mortos nesta quarta-feira. O governador de uma das regiões atacadas afirmou em uma rede social que um prédio pegou fogo após as explosões dos drones e que o corpo de uma das vítimas foi encontrado sob os escombros. A guerra entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos no próximo mês. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik, disse que a população local prefere ser administrada pela Dinamarca em vez dos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, ressaltou nesta terça-feira que, se fossem obrigados a escolher, os groenlandeses prefeririam permanecer com a Dinamarca a se tornarem parte dos Estados Unidos. A declaração ocorre em meio à insistência do presidente americano Donald Trump de incorporar a região, inclusive por meio militar. Um ponto deve ficar claro: a Groenlândia não quer ser propriedade dos Estados Unidos, não quer ser governada pelos Estados Unidos, não quer fazer parte dos Estados Unidos. Escolhemos a Groenlândia como a conhecemos agora, como parte da comunidade do Reino da Dinamarca. A Groenlândia se tornou centro de uma enorme controvérsia global devido à insistência de Trump em controlar a ilha, um território autônomo da Dinamarca. Durante o fim de semana, o republicano chegou a afirmar que seu governo assumiria o controle da Groenlândia de um jeito ou de outro. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, admitiu que há muitos indícios de que a parte mais difícil ainda está por vir. Quando se trata do Ártico, temos um compromisso inabalável por parte do Reino da Dinamarca de fazer todo o possível para garantir nossa política de segurança. Demonstramos ao longo de muitos anos, como aliados, que podemos. Também estamos preparados para investir mais na região. A conferência de imprensa conjunta entre Nielsen e Frederiksen serviu de plataforma para uma dura crítica à pressão exercida por um aliado tão próximo como os Estados Unidos. Na quarta-feira, os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca pelo vice-presidente americano J.D. Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio. O encontro é considerado crucial sobre o futuro desse território autônomo dinamarquês. E os chefes da diplomacia da Dinamarca e da Groenlândia foram à Casa Branca nos Estados Unidos para tentar reduzir as tensões. Na última sexta-feira, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão ter a ilha, querendo ou não, e que, se não conseguisse da forma fácil, faria da forma mais difícil. E o ministro da Dinamarca afirmou hoje que o país vai reforçar a presença militar na Groenlândia e manter diálogo com aliados da OTAN. O ministro Troels Poulsen conversou com jornalistas de uma agência de notícias e afirmou que a Dinamarca vai continuar a fortalecer a presença militar na ilha, com mais exercícios e aumento da presença da OTAN no Mar do Ártico. Um canal de televisão local afirmou que o país já começou a enviar equipamentos militares e tropas para a Groenlândia. No início da semana, um avião da Força Aérea pousou na capital Nuuk.
No último final de semana, a agência de notícias norte-americana Bloomberg afirmou que um grupo de países europeus está discutindo planos para reforçar a presença militar na ilha do Ártico e fazer frente às ameaças da anexação. A iniciativa, segundo a agência, é liderada pelo Reino Unido e Alemanha, como forma de mensagem a Donald Trump sobre a segurança da região. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o controle do país sobre a Groenlândia é vital para o projeto Cúpula Dourada, um sistema de defesa aérea antimísseis. Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que a OTAN será mais formidável e eficaz quando a ilha estiver nas mãos dos Estados Unidos, e que qualquer coisa aquém disso é inaceitável. A rede social X voltou a funcionar na Venezuela após um ano de bloqueio. A Venezuela recuperou o acesso à rede social X na noite de terça-feira, após ter sido bloqueada há mais de um ano pelo presidente deposto Nicolás Maduro. O acesso era parcial para os usuários de diferentes operadoras móveis. Altos funcionários do chavismo, incluindo a presidente interina Delcy Rodrigues e o ministro do Interior Diosdado Cabello, publicaram mensagens anunciando o retorno do X. A presidente interina assumiu o poder após a prisão de Maduro em 3 de janeiro, durante ataques das forças americanas, que deixaram mais de 100 mortos na Venezuela, segundo dados oficiais. Maduro suspendeu a plataforma em 9 de agosto de 2024, pouco depois de ser declarado vencedor da eleição presidencial, em meio a alegações de fraude. Desde então, o acesso dentro da Venezuela só era possível por meio de uma rede privada, também conhecida como VPN. Uma mensagem foi publicada na conta X de Maduro na terça-feira, com uma foto dele com a esposa Cília Flores e a legenda: "Queremos você de volta". O casal está sendo processado nos Estados Unidos por suposto tráfico de drogas. E a Argentina de Javier Milei registrou a menor inflação anual em 8 anos. A inflação na Argentina fechou 2025 em 31,5%, o nível mais baixo em 8 anos. Um dado exaltado pelo governo do presidente Javier Milei, mas que analistas advertem que pode ter chegado a seu piso. Em dezembro, os preços subiram 2,8% na medição mês a mês, seguindo uma tendência de alta iniciada em junho. Apesar dessa recuperação, o resultado global de 2025 foi o menor desde 2017, quando a inflação foi de 24,8% durante o governo de Maurício Macri. O governo de Milei exaltou o dado como uma vitória de seu programa de ajuste fiscal, com o qual o presidente promete frear o aumento descontrolado de preços que tem afetado os argentinos historicamente. Ao assumir o comando da Argentina em 2023, Milei desvalorizou o peso em mais de 50% e acionou a chamada motosserra, um conjunto de medidas com as quais reduziu gastos e congelou orçamentos. Mas economistas advertem que a inflação de dezembro acende sinais de alerta. O dado de inflação de dezembro foi ruim, disse a agência France Presse Guido Zac, diretor da área de economia dos Centros de Estudos Fundar. O especialista destacou que se trata do 7º mês consecutivo de aumento do índice de preços. Guido acrescentou que os processos de desinflação não são tão rápidos e tão lineares como sugeriu à sociedade o presidente Milei, que prometeu que a inflação logo seria apenas uma lembrança ruim para os argentinos. Em meio aos protestos, o Irã se prepara para uma possível operação militar dos Estados Unidos. Agências de direitos humanos apontam para milhares de mortos em todo o país durante os protestos contra o governo. O presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão agir de maneira muito firme se autoridades iranianas começarem a executar pessoas detidas durante as manifestações. Não ouvi falar do enforcamento. Se eles forem enforcados, você vai ver umas coisas. Tomaremos medidas muito enérgicas. Se eles fizerem algo assim, tomaremos medidas muito enérgicas. Pelo menos 734 pessoas morreram devido à repressão das forças de segurança iranianas, embora o número real de vítimas provavelmente seja de milhares, indicou nesta terça a organização Iran Human Rights, sediada na Noruega. A ONG destacou o caso de Irfan Soltani, de 26 anos, preso na semana passada em uma cidade satélite de Teherã, e que, segundo uma fonte da família, foi condenado à morte e pode ser executado nesta quarta-feira. Também aumentaram os temores de que o regime possa usar a pena de morte para reprimir os protestos. Cresce a preocupação de que as autoridades voltem a recorrer a julgamentos sumários e execuções arbitrárias para esmagar e dissuadir a dissidência,
afirmou a Anistia Internacional. A representação do Irã na ONU acusou nesta terça-feira os Estados Unidos de buscarem um pretexto para uma intervenção militar. E o judiciário do Irã anunciou hoje julgamentos para os manifestantes presos durante os protestos contra o governo. O movimento começou com um protesto contra o custo de vida no país, mas evoluiu e ganhou novas proporções nos últimos dias, com foco no regime teocrático que governa o país desde 1979. O Departamento de Estado do país afirmou em uma rede social que mais de 10.600 manifestantes foram presos. Uma das execuções estava marcada para acontecer nesta quarta-feira. E um oficial iraniano disse à agência Reuters que o país vai atacar bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio caso seja bombardeado e que essa decisão já foi repassada para os países vizinhos. Os Estados Unidos pediram a evacuação de determinadas bases na região. O oficial afirmou a Reuters que Teherã informou aos países da região, dos Emirados Árabes Unidos e até a Turquia, que bases norte-americanas nesses países serão atacadas caso os norte-americanos lancem uma operação contra o Irã. Uma fonte norte-americana informou para a agência que, por conta da ameaça de retaliação, os Estados Unidos começaram a evacuar soldados de algumas das principais bases militares no Oriente Médio. Os Estados Unidos possuem cerca de 40 mil tropas na região. Um dos postos militares envolvidos na evacuação é a base aérea de Al-Udeid, no Catar, a maior dos Estados Unidos no Oriente Médio, e que abriga cerca de 10 mil militares. Integrantes foram orientados a deixar o local até a noite desta quarta-feira. Essa mesma base foi alvo de ataques do Irã em junho do ano passado, após os Estados Unidos atacarem as instalações nucleares do país. Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas após um guindaste desabar sobre um trem na Tailândia. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um guindaste desabou sobre um trem de passageiros na Tailândia. A grua estava sendo usada na construção de um projeto ferroviário apoiado pela China. O desabamento causou o descarrilamento do trem, que viajava entre a capital Bangkok e a província de Ubon Ratchathani, no nordeste do país. Testemunhas relataram barulho alto seguido por 2 explosões. Em um comunicado, o Ministério da Saúde informou que dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas, algumas delas com gravidade. O Ministério dos Transportes da Tailândia detalhou que 195 pessoas estavam a bordo do trem. A polícia informou que as operações de resgate foram temporariamente suspensas devido a um vazamento químico, sem especificar a origem. O guindaste era usado em um projeto para conectar Bangkok a Kunming, no sul da China, passando pelo Laos. O projeto é apoiado pelo governo chinês como parte de sua iniciativa Cinturão e Rota, que visa melhorar o comércio e fortalecer sua influência. Mas a empresa responsável é tailandesa. Começou nesta semana o julgamento e a apelação de Marine Le Pen por uso indevido de fundos públicos. Ela aparece em primeiro lugar nas pesquisas para assumir a presidência da França depois de Emmanuel Macron. O julgamento de apelação contra Marine Le Pen por uso indevido de fundos públicos europeus começou em Paris. A líder da extrema-direita francesa espera reverter sua condenação inicial e manter sua candidatura à eleição presidencial de 2027. Em março, um tribunal de primeira instância a condenou a uma proibição de 5 anos de ocupar cargos públicos, uma decisão que abalou o cenário político e foi inclusive denunciada como uma caça às bruxas pelo presidente americano Donald Trump. A política de 57 anos chegou e saiu do Tribunal de Paris sem falar com a imprensa no primeiro dia do julgamento, que deve durar até 11 de fevereiro. O processo de apelação ocorre em um momento em que Le Pen e seu protegido, Jordan Bardella, lideram as pesquisas para suceder o presidente de centro-direita Emmanuel Macron em 2027. Além de Le Pen, outras 23 pessoas, incluindo ex-eurodeputados, membros e funcionários da antiga Frente Nacional, agora conhecida como Reunião Nacional, também foram condenadas, assim como o próprio partido. 12 dos réus e o partido recorreram da sentença. A justiça francesa não constatou enriquecimento pessoal neste caso e, em primeira instância, ordenou que os condenados devolvessem ao Parlamento Europeu 3 milhões e 200 mil euros, cerca de 20 milhões de reais. Em vez de negar veementemente as acusações, os advogados da líder da extrema-direita optaram por enfatizar que ela não tinha a intenção de cometer os atos de que é acusada.
Essa mudança de estratégia visa garantir que, em caso de condenação, a inelegibilidade ou a pena de prisão lhe permita concorrer à eleição presidencial de 2027, na qual Macron não é mais elegível, e fazer campanha. A pena máxima que ela enfrenta é de 10 anos de prisão. Em caso de nova condenação, ela teria um último recurso perante o Tribunal de Cassação. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a França registrou mais mortes do que nascimentos em 2025. A França registrou mais mortes do que nascimentos em 2025 pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1º de janeiro de 2026, 69 milhões e 100 mil pessoas viviam na França, um aumento de 0,25% em relação ao ano anterior, devido apenas à migração. O crescimento natural ou vegetativo, que corresponde à diferença entre nascimentos e óbitos, foi negativo, menos 6 mil. Essa situação se deve a 2 fatores, o recuo da natalidade e o avanço das mortes. Et donc en 2025, pour la première fois depuis la fin. Em 2025, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o crescimento natural é negativo e as curvas de natalidade e mortalidade se cruzam, com 6 mil mortes a mais do que nascimentos. Isso é inédito desde o fim da Segunda Guerra. O que também chama a atenção é o quanto o equilíbrio natural diminuiu em apenas alguns anos, devido à rápida queda na taxa de natalidade. Le sol naturel a diminué, en raison de la diminution rapide des naissances. Cerca de 645 mil bebês nasceram em 2025, 2,1% a menos que no ano anterior, o que corresponde ao menor número desde o fim da Segunda Guerra Mundial pelo 4º ano consecutivo. Segundo o INSEE, paralelamente, 651 mil pessoas faleceram, alta de 1,5% em relação a 2024, devido principalmente à epidemia de gripe de inverno. A preocupação com os nascimentos paira há anos na França. Para os demógrafos, dificuldades para ter filhos incluem encontrar um trabalho estável, acesso à moradia, incerteza sobre a mudança climática, além de conciliar vida profissional e familiar. Na próxima sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chega ao Rio de Janeiro para conversar com o presidente Lula sobre o acordo comercial entre Mercosul e o Bloco Europeu. O encontro vai acontecer no Palácio do Itamaraty. Algumas autoridades europeias vão estar em escala no Rio, porque no próximo sábado vai acontecer a assinatura oficial do acordo comercial em Assunção, a capital do Paraguai. O evento será a nível ministerial e, portanto, o presidente Lula não vai participar. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai representar o país. A polícia do Rio de Janeiro foi às ruas nesta quarta-feira para uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro operados por pessoas ligadas ao Comando Vermelho. 5 pessoas foram presas. A operação de hoje mirou envolvidos em receptação de cargas e veículos roubados por pessoas ligadas ao Comando Vermelho no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas nesta quarta, entre elas a terceira acusada de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela, em Ipanema, e roubar 2 turistas ingleses no ano passado. A mulher foi identificada como Rayane Campos de Oliveira, de 27 anos. Segundo a polícia, nenhum dos detidos era alvo da operação de hoje. A investigação aponta que o complexo do Chapadão funciona como um centro operacional de uma estrutura de crimes, responsável pelo tráfico de drogas, receptação de cargas e pela movimentação do dinheiro ilegal. Em um dos endereços visitados, os agentes apreenderam um fuzil, uma submetralhadora, granadas, munições e coletes balísticos dentro de um carro. Os investigadores identificaram também que o Comando Vermelho utiliza laranjas, contas de terceiros e movimentações financeiras suspeitas para mascarar a origem do dinheiro obtido com roubos de carga, clonagem de veículos e venda de drogas. Além disso, os agentes afirmam que existe uma estratégia de descentralização, em que parte da logística da quadrilha é distribuída por outros municípios, para dificultar o rastreamento da polícia. Uma mulher apontada como elo estratégico do Comando Vermelho foi presa no Rio de Janeiro após meses foragida. Anne Cassais, conhecida como Dama do Crime, estava escondida no município de Armação dos Búzios. Segundo informações, Anne atuava como elo operacional do Comando Vermelho, entre Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro, com participação em articulações interestaduais da facção criminosa.
Em julho do ano passado, a mulher foi detida em Belo Horizonte durante uma operação contra lavagem de dinheiro e articulação criminosa, mas foi solta no mesmo dia por ser mãe de uma criança que estava acamada. Segundo a Agência Central de Inteligência de Minas Gerais, a fraude no sistema do Conselho Nacional de Justiça fez com que a dama do crime constasse como presa mesmo estando em liberdade. O registro indevido do mandado de prisão só foi possível com o uso irregular de credenciais funcionais de um servidor do sistema prisional de Minas. A agência informou que o fato foi comunicado ao Tribunal de Justiça, que adotou providências para a regularização da situação judicial e expedição de um novo mandado. Anne Caseas também é apontada como a responsável por articular um esquema para lavar o dinheiro do crime. Os valores ilícitos saíam do Mato Grosso, passavam por contas no Rio de Janeiro e retornavam ao Mato Grosso com aparência de legalidade, por meio de negociações de carros e gados. Um salva-vidas do Wet n Wild morreu após mergulhar para procurar pela aliança de uma turista e ser sugado por um ralo. Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme da Guerra ficou preso e se afogou. Em nota publicada hoje, o parque informou que segue fechado e que vai prestar todo o apoio à família e às autoridades. O corpo de Guilherme foi velado e sepultado em Bragança Paulista. A Justiça de São Paulo condenou na manhã de hoje a 27 anos de prisão em regime fechado o homem que matou um idoso com uma voadora no litoral paulista. Tiago Gomes, o autor do crime, está preso desde junho de 2024. A decisão, publicada nesta quarta-feira, afirma que durante a audiência, a defesa de Tiago Gomes de Souza pediu que o crime de lesão corporal seguida de morte fosse desclassificado, mas isso não foi aceito pelo júri. A juíza Patrícia Álvares escreveu na sentença que fixou a pena base em 18 anos de reclusão, tendo em vista a culpabilidade do acusado, as circunstâncias e as consequências do crime, além do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. Ela afirmou ainda que a sentença chega aos 27 anos porque foi praticado contra maior de 60 anos. O crime aconteceu na rua Pirajá da Silva, no bairro Aparecida, no dia 8 de junho de 2024. Segundo o boletim de ocorrência, César Fini e o neto atravessavam a via entre os carros porque o trânsito estava parado. Tiago então freou bruscamente o carro e o idoso se apoiou no capô. Na sequência, o agressor desceu do veículo e deu uma voadora na vítima. A juíza ainda estabeleceu o valor mínimo de R$300 mil para a reparação aos danos causados para os herdeiros de César. Em nota, o advogado Eugênio Malavasi, que representa o réu, informou que recorreu da sentença e destacou que a decisão contrariou a prova dos autos. Grandes quantidades de camarões foram encontradas nas margens de uma reserva natural no Iêmen. As autoridades locais abriram uma investigação. Socotra é um arquipélago remoto no Oceano Índico, pertencente ao Iêmen, famoso por suas paisagens singulares e biodiversidade única. E foi bem neste local, chamado de cenário alienígena, que um fenômeno curioso chamou a atenção dos moradores e do mundo. Uma quantidade enorme de camarão foi encontrada nas margens da reserva natural de Dituá, em Calanciá. Hoje estamos testemunhando um surto em Calanciá, onde dezenas de toneladas de camarão foram trazidas pela correnteza até a costa. Este é um fenômeno sem precedentes na ilha de Socotra. É também a primeira vez que uma quantidade tão grande apareceu e pereceu ao longo das margens da reserva natural de Dituá. É um fenômeno estranho e pedimos às autoridades competentes, incluindo os departamentos de pesca e meio ambiente, que realizem estudos e convoquem especialistas para determinar as causas desta mortandade em massa, que ameaça os recursos pesqueiros. A população local conta que houve um fenômeno anterior envolvendo a morte em massa de golfinhos no arquipélago. É uma pena que tanto camarão não tenha como destino um bom almoço de verão. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos autorizou a empresa NVIDIA a vender chips de inteligência artificial para a China. O governo do ex-presidente Joe Biden havia restringido a venda desse tipo de chip por motivos de segurança nacional, relacionados às aplicações militares chinesas. Mas o presidente Donald Trump anunciou no mês passado uma mudança de política.
Agora a Nvidia vai poder vender os dispositivos H200 aos chineses, mas ao mesmo tempo os dois lados deverão seguir algumas condições. A China, por exemplo, está proibida de usar os chips para fins militares. Já a Nvidia terá que certificar que há suficiente do chip no mercado americano antes de enviá-lo para a China. O H200 é um chip de alto desempenho voltado a computadores que desenvolvem e treinam sistemas de inteligência artificial. E as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro serão as primeiras do Brasil a receber os aeroportos para carros voadores. O novo meio de transporte deve chegar aos céus das cidades a partir do ano que vem. Empresas do setor aéreo anunciaram uma parceria para desenvolver os primeiros vertiportos urbanos do Brasil. O nome é diferente, mas é isso mesmo, vertiportos. Os espaços serão destinados à operação de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Em São Paulo, o projeto será implantado no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, e deve ter papel central na futura rede de mobilidade aérea da região metropolitana. Além de São Paulo, a parceria também prevê a integração de infraestrutura em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que deve desempenhar função semelhante na capital fluminense. Os vertiportos não têm data para a estreia e ainda há um processo de discussão sobre a regulamentação desses espaços. 4 membros de uma tripulação da NASA que estão a bordo da Estação Espacial Internacional se preparam para voltar para a Terra. Isso porque um dos astronautas apresentou um problema de saúde e precisa de cuidados específicos aqui na Terra. A NASA afirmou em uma publicação que a missão deve pousar no mar da Califórnia na madrugada de amanhã. E hoje é dia de Paulistão. Palmeiras e Santos já estão jogando na Arena Barueri pela segunda rodada do torneio. A partida começou agora há pouco, às 7h30. Amanhã a gente traz todos os detalhes desse confronto. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.